Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem uma final pela Libertadores da América. Time titular e já de olho em 2025. Sim, tem atacante e lateral na mira e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Valeu, rapaziada. Obrigado por toda a audiência que vocês estão me dando. Like no vídeo também me ajuda muito. Inscrição no canal, quem ainda não está inscrito. Se quer se tornar membro também, na página inicial aqui do canal, você tem todas as informações ali a respeito, beleza? Obrigado. Vamos falar sobre esse jogo importantíssimo da noite desta terça-feira, 8 da noite, a despedida da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, do Corinthians na temporada. O último jogo diante da torcida, depois o Corinthians fecha o Campeonato Brasileiro, fecha a temporada em Porto Alegre, lá contra o meu Grêmio, né? O Grêmio já escapou do rebaixamento, tem uma chance remota de Libertadores, mas não creio que o Grêmio vá conseguir. O mais provável é uma vaga na Sul-Americana e o Corinthians até pode já garantir a sua vaga na Libertadores nessa penúltima rodada, dependendo de outros resultados, mas o fato é que Grêmio e Corinthians se enfrentam na última rodada e como eu previa e queria, um amistosinho, né? Pode ser que um ou outro tenha um objetivo ali, mas felizmente deu tudo certo, ninguém rebaixou ninguém, ninguém soltou a mão de ninguém e a última rodada vai ser só observando, já projetando, já fazendo algumas observações. E é curioso, né? Porque esse vídeo também tem a ver com Grêmio e Corinthians. Eu já vou falar sobre isso. Falando especificamente desse jogo contra o Bahia, é importante porque Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians têm a mesmíssima pontuação. 50 pontos os dois atingiram. O Bahia tem uma vitória a mais e por isso é o 7º colocado e com isso o Corinthians é o 8º. Se terminar assim o campeonato, o Corinthians vai para a pré-Libertadores, vai para a Libertadores, garante vaga na Copa do Brasil e tá tudo lindo, tudo certo. Mas restam 2 rodadas. O Corinthians pode terminar em 7º ou em 8º. Aí tem uma diferença de premiação ao final do campeonato. Questão financeira. É a única diferença, porque os dois vão disputar a pré-Libertadores. A questão é que os dois, tanto Bahia quanto Corinthians, são ameaçados pelo Cruzeiro e apenas pelo Cruzeiro, porque o Vitória ele tem 5 pontos, que campanha do Vitória, né? É 10º colocado, tem 5 pontos menos que o Corinthians hoje, daria para tirar nessas 2 últimas rodadas, mas vai depender de tropeços assim hercúleos, né? Tanto do Bahia quanto do Corinthians, e o Vitória teria que vencer os seus 2 jogos. Então, o Vitória tem o Flamengo fora na última rodada, né? O Flamengo fora. E na 37ª, o Vitória tem o Grêmio em casa, né? Então, assim, o Vitória ainda tem chances matemáticas, mas especificamente sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem o Palmeiras já na próxima rodada e na última ele finaliza com o Juventude fora. É uma tabela complicadinha. E o Cruzeiro não está ganhando de ninguém, né? A verdade é essa, o Cruzeiro do Fernando Diniz. Então, o que pode acontecer? Se o Corinthians vencer o Bahia, ambos com 50 pontos, o Corinthians vai a 53, iguala, inclusive, em número de vitórias, vai a 14 vitórias, mas ele passa o Bahia, né? 53 a 50. E aí, se, vamos supor, o Grêmio vence o Corinthians na última rodada, né? O Corinthians perde o seu jogo e o Bahia vence o seu jogo também. Ambos chegariam com 53, só que aí o Bahia passaria no número de vitórias, né? E aí, mesmo assim, acho que se garantiria em 8º. Então tá tudo certo. Vamos para o Cruzeiro. O Cruzeiro, se ele perde para o Palmeiras o jogo é quarta? É terça ou é quarta? Deixa eu só confirmar aqui, que eu já me perdi de tanto jogo aqui e tal. É quarta-feira. Então, o Corinthians joga contra o Bahia. O Corinthians vencendo, ele vai a 53. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, ele já matematicamente garante a vaga. Por quê? Porque aí o máximo que o Cruzeiro pode alcançar na última rodada são 52 pontos e o Corinthians já terá chegado aos 53. Então, assim, o primeiro passo para o Corinthians já garantir essa vaga é vencendo o Bahia nessa terça-feira.
Até porque eles estão ali concorrendo, mas repito, sétimo ou oitavo, tanto faz. A questão é o Cruzeiro. Então, o Corinthians vencendo o seu jogo depende apenas de si, né? Se ele vencer os 2 próximos jogos, independentemente do que o Cruzeiro fizer, o Corinthians garante essa vaga. Então, por isso que é tido, né, como uma final, como um jogo importante, para o Corinthians, cara, conseguir uma reversão completa da lógica quando a gente falava cerca de um mês e meio atrás, quando o Corinthians estava dentro da zona do rebaixamento. E hoje nós estamos falando de um Corinthians que pode chegar na Libertadores da América. Olha que loucura, gente. Olha que loucura o que aconteceu. Bom, são 7 vitórias seguidas, né? Podendo chegar na 8ª, que seria um recorde absoluto nesse campeonato e em muito tempo. Então, até por isso, o jogo tem uma mobilização diferente. Não tem como descolar esse jogo da terça-feira do que aconteceu na segunda-feira no Parque São Jorge. A mobilização intensa da torcida, das principais organizadas, para impedir, pelo menos numa forma de protesto, numa forma de manifestação, um golpe político que estava sendo feito para retirar o presidente Augusto Melo. Já falei aqui a respeito de muitas nuances de todo esse processo, da liminar do Augusto, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, da votação do impeachment que foi adiada, mas a mobilização do torcedor, dando um respaldo a essa diretoria, indica que, nessa terça-feira, provavelmente isso continuará. Porque ficou muito claro, pelo menos diante de tudo que foi dito até agora, de que os conselheiros eles não estavam, pelo menos, não estou dizendo a maioria, né, mas especialmente o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, não estava preocupado com o clube, em zelar pelo clube, como é a função do Conselho Deliberativo. Ele estava querendo o caos, o tumulto, e ele conseguiu, porque a torcida se mobilizou para justamente protestar contra uma palhaçada que estava sendo feita. Claro, né, que o inquérito vai continuar, as investigações continuarão, mas até elas serem concluídas, até tudo ser concluído, não fazia sentido nesse momento. O torcedor deu um voto de confiança muito grande para o Augusto Melo e continuará fazendo isso nessa terça-feira, especialmente em busca de uma vitória, para que o Corinthians termine o ano numa calmaria, o que não acontecia há muito tempo. E com uma projeção para 2025 muito melhor da que se imaginava e da que se tinha nos últimos anos. Então, o jogo ele tem a ver com isso também. É uma tranquilidade no aspecto político, é uma projeção para 2025 positiva. Vocês vão lembrar a última vez que Corinthians e Bahia se enfrentaram na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Foi um 5-1 nas vésperas de uma eleição que derrubou a Renovação e Transparência. Então esse jogo é muito simbólico. É simbólico que Corinthians e Bahia se enfrentem justamente no dia seguinte a uma votação de impeachment que foi adiada por conta de uma liminar e por conta de um processo absolutamente golpista e político para derrubar o presidente que ascendeu ao cargo, derrubando essa sequência de gestões aí, do antigo grupo político que comandava o clube durante muito tempo. Vejam só, naquele momento, me pareceu muito claro que o Corinthians, não estou dizendo que os caras entregaram aqui o jogo, mas foi muito clara a apatia dos jogadores sendo dominados por um Bahia que, cara, flertou com rebaixamento. E o Corinthians foi dominado dentro de casa pelo Bahia, às vésperas do pleito. E o pleito derrubou, naquele momento, Duílio Monteiro Alves, né? No caso, o candidato da situação, André Negão. E o Augusto Melo acabou sendo eleito. Um ano depois, Corinthians e Bahia se enfrentam no dia posterior a uma quase votação para o impeachment do presidente. Que loucura. O time vai ser titular, o Ramon Dias vai colocar a campo todo mundo, o mesmo time que começou contra o Criciúma, e com uma nova formatação que está me agradando muito, que tem os 2 zagueiros, o Gustavo Henrique e o André Ramalho, os 2 laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, e o meio de campo com o Ranieri na abertura do meio. Bom, ele deu um passe maravilhoso para o Yuri Alberto quando ele perdeu o gol no começo do jogo lá em Criciúma. O Ranieri com aqueles 2 vértices de meio-campistas de muita qualidade, Breno Bidon e André Carrilho, Rodrigo Garro na ponta do losango, Memphis e Yuri Alberto no ataque. Timaço para conquistar uma vitória sobre um Bahia oscilante, claudicante, que tem tido muitas dificuldades no campeonato
e que estava, né, há muito tempo sem vencer, 7 jogos, até que venceu o Cuiabá fora de casa na última rodada. Mesmo assim, não vem jogando um futebol confiável e o Corinthians tem sido, quando eu falei numa sequência interessante, é porque o Corinthians é mais time, ou tem jogado melhor, do que todas essas equipes aí que a gente citou nos últimos tempos e que o Corinthians acabou vencendo. Então, assim, até o Palmeiras. O Corinthians acabou vencendo até o Palmeiras dentro de casa, rasgando, né, um tabu que já durava 3 anos, porque tem qualidade, porque investiu, porque contratou, porque o time encaixou e porque o Ramon Dias realmente está fazendo uma excelente reta final de campeonato. Eu já falei aqui, vou repetir, eu realmente me desagradei muito com as decisões dessa comissão técnica nas Copas, da maneira como eles rifaram as Copas, porque eu percebi ali possibilidades reais de títulos, tanto na Copa do Brasil, especialmente na Sul-Americana. A maneira como o time se comportou, para mim, foi inadmissível. Então, eu fiquei com aquela sensação de que, no momento crucial, a comissão técnica não soube o que fazer. É fato que você tinha outras preocupações, que naquele momento o Corinthians ainda não havia escapado real do rebaixamento, não estava numa tranquilidade como hoje está, e as Copas talvez tenham atrapalhado um pouco o foco, né, o direcionamento e, propriamente dita, a campanha, né, no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, a gente vê um time voltado apenas para o Brasileirão, de um time que realmente encaixou, entrosou e com um padrão de jogo, né? O Corinthians hoje tem um jeito de jogar, uma sequência de escalação, jogadores que se potencializaram e isso é mérito do treinador. Então, quando eu analiso ali que naquele momento, naquele recorte da temporada, a comissão técnica não foi bem, eu hoje preciso fazer justiça de que depois disso eles reagruparam e conquistaram coisas boas. Mais ou menos como se a gente fosse criticar o Abel Ferreira por eliminações nas Copas nos últimos anos, mas não entender que ele tem méritos quando o time deu um sprint final e conquistou o Campeonato Brasileiro, né, nos anos anteriores, né, e quase conquistou de novo nessa temporada, pode ainda conquistar, ainda tem chances, né, é como se eu tirasse o mérito do Abel. Caiu para o Botafogo e para o Flamengo, né, na Copa do Brasil, na Libertadores, mas ele disputou o título brasileiro de novo. Mas ele tem elenco para isso, o Corinthians também tem. E o Ramon Dias soube o que fazer com ele. Então, eu estou aqui revendo a minha opinião. E continuo entendendo que se daqui a pouco o Corinthians fosse dar uma cartada num outro técnico, acho que seria interessante. Mas não posso ir contra ao trabalho que está sendo feito. E de que, sei lá, a gente tem um entendimento, né, de que nos últimos anos os técnicos mais longevos eles tiveram melhores resultados, com raras exceções, então como o Renato Gaúcho, então, né, que está há muito tempo no Grêmio e não conseguiu fazer um bom trabalho esse ano, mas teve a questão da enchente, enfim. Mas assim, normalmente, você mantendo uma comissão técnica, os erros viram lições, né? Pelo menos é o que a gente espera. Então, existe a possibilidade muito forte, sim, dessa comissão técnica permanecer, e eu já não acho tão ruim assim, porque ele termina realmente a temporada de uma forma muito positiva, e um elenco que ainda vai ser reforçado, bom, então a perspectiva ela aumenta ainda mais. E é sobre isso que eu quero falar, porque já tem negócios se mexendo, já tem negócios acontecendo. O lateral esquerdo Wendel, do Porto, ex-Bayer Leverkusen, ex-Grêmio, atual seleção brasileira, vem sendo convocado constantemente, ele está na mira de alguns times do futebol brasileiro. Ele tem contrato com o Porto até junho de 2025 e pode sair de graça, né, se você firmar um pré-contrato com ele agora no final do ano. Talvez até com uma rescisão antecipada e aí ele possa vir no começo da temporada brasileira, que seria o ideal. O Corinthians já sondou a situação do jogador, vindo de graça você gasta apenas com luvas, né, não gasta para tirá-lo de algum clube, o Corinthians tem feito muitos negócios assim, mas o São Paulo já se interessou e é uma carência que o São Paulo tem na lateral esquerda. O Grêmio gostaria de repatriá-lo, né, ele vem do Londrina sucedendo o Alex Telles. O Grêmio promove o Alex Telles, né, vindo do Juventude. O Alex Telles faz uma temporada brilhante em 2013, é vendido. Chega o Wendel no início de 2014, vindo do Londrina por indicação do Luxemburgo. Ele começa 2014 e em seguida, no meio do ano, ele já é vendido para o Bayer Leverkusen, de tão bem que ele foi. Fica 7 temporadas no futebol alemão e chega no Porto. E agora, né, no final de contrato, pode retornar ao futebol brasileiro, e o Corinthians entrou na briga para contratar o lateral esquerdo, brilhante lateral, tá? Ele não mostrou na seleção, em poucos jogos aí, né, o que ele corresponde, o que ele rende.
desde o seu surgimento, um jogador muito, muito, muito técnico, inteligente, vai à linha de fundo. Eu sou fãzaço do Wendel, seria um golaço se o Corinthians conseguisse contratá-lo. E o outro é Jefferson Soteldo, o venezuelano, o baixinho bom de bola, que hoje está no Grêmio, é emprestado pelo Santos. A situação do Soteldo é a seguinte, o Corinthians sondou a situação do Soteldo, buscou informações, por quê? Porque ele precisa retornar ao Santos ao final dessa temporada. O Grêmio tem a opção de compra, mas no valor de 5 milhões de dólares, segundo a jornalista Gisele Campbell, ele não deve fazer, o Grêmio não deve exercer. Porque o Soteldo oscilou bons e maus momentos, teve um problema de comportamento em alguns momentos, tem digamos assim, um apreço do Renato Portaluppi em relação ao futebol do Soteldo, mas o Renato não deve continuar. Então, nessa indefinição, o Grêmio não deve exercer nesse valor. Acho até que se o Grêmio conseguisse negociar com o Santos por um valor menor, o Grêmio conseguiria comprar o Soteldo e ficaria com ele. Mas 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais é um valor que o Grêmio não pode despender por um único jogador. O Grêmio enfrenta ainda algumas dificuldades financeiras e tem uma folha de pagamento altíssima e vai depender também do novo técnico, tem muita coisa para acontecer. O fato é que ele volta para Santos. E como no Santos ele se inviabilizou porque ele não quis disputar a Série B, ele pode ser negociado e o Santos vai querer os mesmos 5 milhões de dólares. O Corinthians estaria disposto a pagar 5 milhões de dólares pelo Soteldo. 30 milhões de reais. Mas vou falar um negócio para você, tá? Eu sou fãzaço do Soteldo. Ele é jogador que resolve jogo, ele ganha jogo. Você bota a bola no pé dele, ele vai para cima. Ele é um jogador de rara técnica jogando no futebol brasileiro. Eu ainda apostaria muito no Soteldo. No Corinthians, meu Deus do céu, mas vai voar, mas vai assim, empilhar assistências e gols jogando, seja com o Yuri, com o Memphis ali, você pode fazer uma linha de 3 ali no ataque. É um jogador que o Corinthians não tem. Né? Saiu o Mosquito, que era um jogador dessa característica e nem se compara com a qualidade. O Thales Magno é um jogador parecido, mas ele não é igual ao Soteldo. O Soteldo é muito vertical. Eu sou fãzaço do baixinho e acho que vale o investimento. O Corinthians sondou, pode negociar com o Santos na medida em que ele vai voltar ao final do ano e a informação que vem de Porto Alegre é que o Grêmio não vai ficar com ele. Não ficando, o Corinthians entra forte na parada para ter o Soteldo. Gosto, hein? Gosto muito. E você? Wendel, Soteldo, curtiu? E o jogo contra o Bahia? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!